Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Mais uma lá da Cefaz Mato Grosso. Um auditor, em um trabalho de auditoria, ele ficou responsável pela análise de documentação relativa a contratos de empréstimos contraídos pela entidade auditada durante o exercício. Então, ele está fazendo análise da documentação relativa a contratos de empréstimos contraídos pela entidade auditada. Para essa análise, é importante observar os aspectos como autenticidade, normalidade, legitimidade da aprovação e regularidade dos registros. Para esse caso, assinale a opção que indica o procedimento mais adequado. Então, o que ele tem que fazer? Qual o procedimento mais adequado? Circularização externa e correção de documentos, exame de documentos originais e da escrituração, inquérito e conferência de cálculos, investigação minuciosa, observação e exame da escrituração. Letra B. Ele não corrige o documento, mas por aí, né? A primeira lá. A primeira, circularização externa e correção de Mas ele documentos. não corrige Maravilha, boa, boa. Mas o Ciro só sabe isso porque você já leu nas aulas sobre isso, né, Ciro? Que o auditor ele não pode fazer correção do documento que ele está auditando. Então, já é um conhecimento aí que te ajudou nessa análise. Fala aí, Edilânia. Aí, no caso, é a letra B, né? Porque quando ele fala na questão, né, para observar os aspectos de autenticidade, aí, no caso, regularidade de registro, aí a gente vai logo nos documentos, né? A observar os documentos originais, as escrituração. A forma que está dentro também. das normas, a escrituração. É isso, gente. Isso aí. É isso mesmo. Maravilha. Bem. Tá? Então, ó, os aspectos do plano. Ai, perdão. Oi, pode falar, Gabriel. Não, eu ia falar que essa eu marquei a E. Eu achei a E e a B são muito parecidas, assim. Mas aí não sei. Não, mas a observação, lembra o que é a observação? É você olhar alguém executando o trabalho, vai olhar o processo, o procedimento. Não tem nada a ver Vai olhar alguém registrando o dado lá. Né? Legal. Boa. Tá? E os empréstimos eles já foram contraídos. Ele está com a documentação lá dos contratos de empréstimo que já foram contraídos pela entidade. Então, ele não está vendo lá nenhum procedimento acontecendo. A observação seria isso. Ele está vendo um procedimento acontecendo, observando. Tá? Então, aí foge. Então, a letra E. E no caso ele fala, né, para as análises, né? E no caso aí ele vai analisar tudo. Isso. Toda a documentação que ele tem lá. Isso. Exatamente. Na observação ele não faz essa análise, né? Ele só observa um procedimento. Tá? Isso. Não, show. Beleza. E a autenticidade, gente, o que é autenticar um documento? É confrontar com o original. Tá? Então, ó, exame dos documentos originais e da escrituração. Por que escrituração? Porque ele vai ter que ver a regularidade dos registros, né? Tá tudo regular? Tá tudo certinho? Né? Então, letra B, gente. Tá? Alguém ficou dúvida em alguma outra aí? Não. Investigação minuciosa, ô louco, hein? Essa investigação minuciosa seria se fosse uma fraude, né? Aí você faz uma investigação minuciosa. Né? Pode ser, né? Pode ser. Mas não aparece, né? É que nem inquérito, né? Inquérito também não. Inquérito. Conferência de cálculo. Nada a ver, né? Conferência de cálculo. Tipo, minuciosa. Será que esse documento é falso? Vamos fazer uma investigação minuciosa. Vai além da autenticidade. Né? Tá. Faz sentido. Tá bom. Então, letra B, gente. É isso aí, né? Acertamos. Maravilha. Vamos para a próxima aqui, tá? ISS Fortaleza. Após uma diligência, certo auditor fiscal, ele deverá criar um relatório reportando o caso. E, em seguida, tem que encaminhar o relatório para o órgão responsável, junto com a documentação comprobatória. Considerando essa situação hipotética, julgue o item. O relatório e a documentação comprobatória poderão ser enviados em um único e-mail, desde que sejam arquivos do mesmo tipo. Certo ou errado, pessoal? Errado. Errado? Por que está errado? É quando ele, no caso, restringe a um único e-mail.
pelo que, eu Não, pensei ele não assim, restringe, ele diz que poderão ser enviados em um único e-mail. Tem problema em mandar em um único e-mail? Não. Agora, o ele restringe aqui, acho que a restrição que você viu está aqui, Edilane. isso, Desde que sejam arquivos do mesmo tipo. Que isso, gente? isso. Imagina. Essa questão aqui é pela lógica mesmo, gente. Assim, você não Ele precisa faz ler. ele faz essa restrição. Aí eu pensei, não, Não quando precisa ler restringe norma nenhuma aqui, assim, né? O pessoal não quando sabe nem que é tipo de restringe, arquivo. Entendeu? Gente, não posso mandar um PDF junto com um print de uma tela. Como assim? Pode, pô. Tem essa restrição lá, tá? Na norma não tem essa restrição, não. Então tá errado assim, tá? Tudo bem, gente? Então esse aqui segue a lógica aqui. Outra aqui, de excesso Fortaleza também, ó. Caso detecte desvios de controles nos quais pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e suas potenciais consequências, sendo tal ação dispensável se ele determinar que os testes de controle aplicados fornecem uma base apropriada para confiar nos controles. Certo ou errado? é errado. Errado? Eu acho que está certo. Gabriela acho que está errado. Acho que está errado. Ciro acho que está errado. O que está errado aqui, gente? Ação dispensável. Aí vai do parecer dele, né? Porque a opinião é dele. Se ele achar que ele já tem os recursos suficientes para dar a opinião dele, e tá bom, né? Até para não ter custos maiores. Bom, vamos ver. Caso detecte desvios de controles nos quais ele pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender a questão e suas potenciais consequências, sendo tal ação dispensável se ele determinar que os testes de controle aplicados fornecem uma base apropriada para confiar nos controles. Então, não é suficiente. Não é suficiente. Esse eu entendi assim, como tem desvio, ele não pode não fazer algum tipo de teste. Ele não pode falar assim, eu acho que está confiável e partir. Ele teria que verificar mesmo. Eu pensei assim nessa. É isso mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu mandei para vocês aqui alguma coisa nesse sentido. Ou não. Eu tinha que ter deixado na ordem, né? Entra naquela dupla verificação lá, será? Deixa eu falar. Eu tenho que ter deixado na ordem. Como bola. Tá, eu vou pegar direto no TEC lá, que tem os comentários bons lá. Porque na hora de procurar aqui fica difícil. Ou eu não coloquei. Deixa eu ver aqui. Não coloquei. Mas deixa eu pegar aqui no TEC, na resolução tem. O professor ele coloca aqui um negócio legal. Vou mostrar para vocês aqui. Item 17. Não coloquei item 17, porque isso é bom ter o material de vocês. Gente, será que eu preciso botar? Não coloquei. Coloquei sim aqui, ó. É porque eu botei na ordem da NBCTA e não na ordem das questões. Tinha que ter colocado na ordem das questões. Bom que na próxima eu aprendo. Aprendo para a próxima. A NBCA 330 fala sobre a resposta do auditor aos riscos avaliados. Tá? Ele fala uma parte assim sobre a avaliação da efetividade operacional dos controles. Que é o caso da questão aqui, né? A questão está trazendo assim, ó. Caso detecte desvios de controles nos quais pretende confiar. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma situação que ele está fazendo uma avaliação da efetividade operacional do controle, um teste de controles aqui. Tá? O que a norma diz? Quando são detectados desvios de controles nos quais o auditor pretende confiar, o auditor deve fazer indagações específicas para entender esses assuntos e suas potenciais consequências. A questão disse isso. Beleza. Mas ele deve também determinar se os testes de controle realizados fornecem uma base apropriada para se confiar nos controles. Então, ele tem que fazer as duas coisas. Tá? Se ele fizer só isso aqui, vou fazer uns testes para ver se fornecem bases apropriadas para o controle. Não é o suficiente. Ele tem que também fazer as indagações específicas para entender esses assuntos. Tá? Então, a questão disse aqui
Vamos voltar à questão, então. Ele tem que fazer indagações específicas para entender a questão e suas potenciais consequências, né, mas vai ser dispensável se ele determinar que os testes de controle fornecem uma base apropriada. Não, ele tem que fazer os dois. Tá? Então, esse é o erro dessa questão aqui. Ou ele vê se são necessários testes adicionais de controle. Também pode fazer isso, mas nada dessa aqui dispensa, tá, a indagação específica para entender esses assuntos e suas potenciais consequências. Ele tem que fazer isso também. Os riscos de distorção relevantes precisam ser tratados usando procedimentos substantivos. É uma alternativa. Então, essas três aqui são alternativas, A, B e C. Mas nenhuma delas dispensa lá em cima de fazer indagações específicas para entender os assuntos e suas potenciais consequências. Então, esse é o erro da questão. Achei difícil também, achei bem específica, tá? De um item lá da NBCTA 330. Mas está aí no material de vocês também, tá? Para revisões aí. Ok, pessoal? Tá? Alguém quer comentar? Beleza. Bom, já deu nosso horário, né? Vocês querem fazer mais um? Vamos ver se ele é difícil. Se for fácil, a gente já mata logo. No que concerne a evidência e procedimento de auditoria, certo ou errado? Os procedimentos analíticos, eles podem ser aplicados a componentes e elementos individuais de informação contábil, mas não são apropriados para a obtenção de evidências em demonstrações contábeis consolidadas, certo ou errado? Errado. Errado. A gente já viu hoje uma questão da FGV sobre isso aqui. Ela Trocou. Né? Então, eles podem ser aplicados a componentes e elementos individuais de informação contábil e também podem para a obtenção de evidências de demonstrações contábeis consolidadas também, tá? Os dois. Verdade. A gente já viu isso hoje e está no material que eu mandei para vocês. Vou subir até lá para o link, mas está no WhatsApp, tá, gente? Então, ela está errada. Então, uma questão bem tranquilinha aqui com a UNSS Fortaleza, para quem já viu esse assunto. Tá? Gente, quem precisar sair já pode ir, tá? E aqui, bem para a gente fechar então, gente, vou passar mais um minutinho só aqui, com a UNSS São Paulo. No caso de administração, se recusar a permitir que o auditor... Peraí, deixa eu começar de novo. No caso de administração, se recusar a permitir que o auditor envie solicitações de confirmação para um dos seus fornecedores, o que ele deve fazer? Olha o que aconteceu aqui, A administração se recusou a permitir que o auditor envie solicitações de confirmação para um dos seus fornecedores. Ele quer fazer uma confirmação externa aqui, mas a administração não deixou. E aí, o que ele tem que fazer? Vamos seguir a lógica aqui, vamos lá. Comunicar ao Ministério Público e processar o gestor da administração temerária? Pô, ele vai processar o gestor? Errado. Essa aqui é viagem, né? Avaliar as implicações da recusa da administração na avaliação do auditor dos riscos significativos de distorção relevante, incluindo o risco de fraude, e sobre a natureza, época e extensão de outros procedimentos de auditoria. O que vocês acharam dessa aqui? Essa é boa. Você tá bonita, não tá? Faz Tá. sentido. Olha, quais são as implicações dessa recusa? Né? Na avaliação dos riscos significativos de distorção relevante. Né? Tem risco de fraude? Qual é a natureza, época e extensão de outros procedimentos de auditoria para substituir esse aqui, já que ela não está deixando? Então, isso aqui faz sentido. Agora, olha só se... ele vai aceitar as razões das recusas da administração e vai questionar os órgãos da governança da entidade. Deixa para lá, então. É isso, gente? Não. Imagina, Não. se ela está recusando, tem que ver por quê. Como assim está recusando? Né? Vai considerar como resposta não recebida e continuar os trabalhos de auditoria por meio de entrevista com os concorrentes do fornecedor em questão, de modo a obter evidências de um mercado ativo e comparável. Gente, viagem total isso aqui, tá? Resposta não recebida é o seguinte, ele tem que fazer uma solicitação. Ele fez uma solicitação e ele não recebeu a resposta. Aqui nem solicitação ele pode fazer, a administração não deixou. Então, foge. Outra coisa, cara, entrevista com concorrente e tal, foi uma viagem aqui. Caiu na SS São Paulo, a prova aí, né, do ano passado. Ele vai executar procedimentos de auditoria definidos, mesmo assim. Ele vai forçar o negócio e emitir um relatório de abstenção de opinião por causa do risco de fraude. Também foge. Errado também. Tá? Ele não vai forçar aqui um procedimento, não, ele não quer fazer a sincronização, mas eu vou fazer. Não, ele depende da administração para fazer essa confirmação externa. É elaborado por um e emitido pelo outro, enviado pelo outro, entendeu? Então não dá para forçar isso aqui, não. Ele vai avaliar as implicações dessa recusa, né? Ele vai verificar o risco de distorção, de fraude, e a natureza e a extensão de outros procedimentos de auditoria, já que esse não está dando certo. Então, realmente, a letra B é uma questão aqui boa do ISS São Paulo, por isso que eu quis passar um pouquinho do horário, já estava do outro estudo, né?
para a gente poder ver todas as questões. Bom, é isso. Vou parar então aqui a nossa gravação.